Vamos lá? Para mais um momento de aprendizado. É aquilo que a gente tem entendido nesse tempo. Conhecer, aprender e treinar. E a partir desse treinamento, nós podemos sim ser mulheres que vamos ser reposicionadas para podermos frutificar. Lembrando que todo esse nosso processo, toda essa nossa jornada, ela está ligada a João 15. Nós estamos ligadas na videira verdadeira. E quando nós estamos ligadas na videira verdadeira, alguns comportamentos em nós, eles precisam ser revistos. Existem coisas em nós que a gente até não percebe que nós temos. E aí, nós, às vezes, temos. E porque já se transformou em um hábito natural, em alguma coisa assim, habitual, a gente não percebe. Então, eu vou dar uma dica para você agora. Dica de ouro. O nosso tema hoje é reclamar. Reclamação. E qual é a dica que eu vou dar para você? Você vai chegar com a pessoa mais próxima de você. Cuidado, calma, porque talvez você se surpreenda com a resposta. E você vai perguntar para ela: eu tenho o hábito de reclamar? E aí você vai ouvir sem julgamentos, sem críticas. Se você realmente tem entrado num processo de se reposicionar e se transformar na sua realmente melhor versão, e com isso ser uma mulher que possa frutificar, você vai ouvir a opinião do outro, o mais próximo de você. Um dia desse, essa parte do reclamar, eu não vou florescer ainda na minha árvore, eu não vou colocar florzinha, eu vou só destacar o reclamar. Eu ainda me percebo, mas hoje já é uma coisa consciente que eu tenho trabalhado. E eu não me considero uma pessoa que é uma pessoa que tem um hábito muito alto de reclamar. Mas eu ainda deslizo em algumas coisas que eu perco a oportunidade de ficar calada, né? Então, quando a gente reclama, a gente tem que entender uma coisa: você está perdendo a oportunidade de ficar calada. Fica calada. 1000 vezes melhor ficar calada do que abrir a boca para reclamar. A gente vai entender um pouquinho sobre o reclamar e a reclamação dentro de um contexto de uma linha da palavra e ao mesmo tempo de um entendimento científico daquilo que a gente tem aprendido um pouquinho, né? Compartilhando esse tema. Então, assim, pergunte para a pessoa que convive com você. E ela vai poder dizer para você se verdadeiramente você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar ou não. Eu recebi essa devolutiva. Eu confesso que eu fiquei em choque. Eu me considerava a pessoa tipo a dona que não reclama, nunca abriu a boca para reclamar, aquela que só agradece. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E a partir desse trabalho eu percebo que hoje eu já não perco mais a oportunidade de ficar calada, eu fico. Entre ou agradecer ou ficar calado ou reclamar, como ainda eu ainda estou desenvolvendo o hábito da gratidão, porque inclusive a gratidão na minha vida é uma das forças minhas de caráter, que ela não é que ela é alta. Dentro das 24 forças, ela está lá embaixo assim. E é algo que realmente eu preciso desenvolver. Então, assim, quando a gente fala de reclamar, vamos pensar numa mulher ligada à videira, que ela tem o hábito de reclamar. E eu nem estou falando mais o meu exemplo, porque eu ainda deslizo, mas eu realmente não sou aquela mulher que ela tem um problema sério e grave com a reclamação. Existem pessoas que elas
é quase que uma reclamação patológica, é quase um adoecimento. E realmente tem um transtorno, que a pessoa ela chega num adoecimento e ela não consegue mais ver nada, absolutamente nada positivo. Ela só consegue ver aquilo que é ruim, aquilo que é negativo e abrir a boca para reclamar. E quando a gente olha para esse contexto e a gente pensando na videira verdadeira que é Jesus, como eu, como uma mulher cristã, como uma mulher que entende o reino, como uma mulher que entende o evangelho, como uma mulher que tem buscado a sua melhor versão, posso entender que eu estou ligada à videira verdadeira que é Cristo e tenho o hábito de reclamar. Por aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Por aí você começa a identificar que essa ligação com a videira, nessa área específica, tem algo que está obstruído. Tem algo que não está recebendo a essência da videira, que é Jesus. Então é dentro desse contexto que nós queremos trabalhar. Para que haja um entendimento claro, para que haja um entendimento real do que verdadeiramente nós precisamos entender dentro desse contexto do reclamar. A primeira coisa que nós precisamos entender, vamos entender o reclamar como se fosse um eletrocardiograma. Sabe aquelas ondas eletromagnéticas do cardiograma? Elas vão assim. Eu poderia até desenhar uma aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar um eletrocardiograma para nós aqui, para que a gente faça uma coisa mesmo, né, real, para que a gente não se perca no nosso raciocínio, no nosso entendimento. Então vamos lá, digamos que a gente está então assim, só pra gente entender, porque eu gosto da coisa prática. O eletrocardiograma, ele funciona mais ou menos assim, olha, como esse desenho aqui, tá? Mais ou menos assim que ele tá funcionando. Você percebe que existe uma média aqui, dentro desse eletrocardiograma, nós estamos diante de uma média, tá? Você consegue ver aqui? Então, nós estamos diante, a maior parte dele está diante de uma média, tá? Então, vamos lá. Todo pico, para mais ou para menos, precisa ser investigado, ok? Então, assim, o que significa isso? Na vida nossa também é a mesma coisa, ela funciona, pelo menos ela deveria funcionar como um eletrocardiograma. Todo pico elevado para mais ou para menos significa um excesso. E todo excesso na nossa vida que ela não vem de princípios da palavra, que ela não vem a partir do entendimento da palavra, que ela não vem a partir do Senhor, ela precisa ser investigada. Porque se é um excesso que não vem da parte do Senhor, um excesso de amor, de devoção, de entrega, de conhecimento da palavra, de oração, de busca, ela vem da nossa parte humana. E tudo, exatamente tudo que vier da nossa humanidade e que está de alguma forma desregulado por algum excesso para mais ou para menos, precisa ser analisado. Precisa ser investigado, sim. Então, quando a gente fala de reclamar, é até considerado natural em algum momento a gente ter algum tipo de insatisfação com situações. A reclamação, ela é a minha fala contrária a alguma situação, alguma atitude, algum comportamento, ou meu ou do outro. Então, em algum momento, eu até posso me dispor, estar enfadada, falar alguma coisa, o que não é ideal. Tá? Porque a Bíblia, ela nos orienta que em tudo dai graças. Mas a gente está aqui para entender e para aprender. Tá.
foi deslize, que essa fala minha, ela sirva como uma exceção. Porque quando essa exceção esporádica, que pode acontecer, ela vira uma regra, e tudo na minha fala, ela está em volta de reclamação, de murmuração, sempre olhando para aquilo que é ruim, que é negativo, que é que não é do meu gosto. Eu preciso realmente entender o que é que está acontecendo. Humanamente pode ser uma falta que exista dentro de mim que eu não sei entender. Eu não sei realmente, eu ainda não descobri qual é a minha questão. Então, quando a gente fala de reclamar, ela é diferente de se posicionar. Porque quando eu reclamo, eu não estou dando solução. Eu só estou indo contra tudo aquilo que está acontecendo. Eu estou indo contra tudo aquilo que está ao meu redor, que está no outro. Mas, diferentemente do se posicionar, o se posicionar, eu me colocar numa posição em relação àquilo que eu não gosto. É eu me arrumar e, ao mesmo tempo, me posicionar e entregar uma solução. Perceba que a pessoa que reclama, ela não trabalha a partir do entendimento de solução. Ela não dá nunca uma sugestão de solução. Ela não traz uma ideia de solução, ela não traz uma ideia. Olha, e se a gente fizesse assim, não seria melhor? Se a gente fizesse dessa forma, talvez a gente não conseguisse um resultado melhor. E se a gente agisse desse jeito, será que a gente não ia conseguir uma outra situação? Ela não traz o resultado. A pessoa que reclama, ela é diferente da pessoa que se posiciona nesse contexto. Ela está dizendo que tem algo que ela não gosta, mas ela não traz nada para agregar ou para somar. E a pessoa que se posiciona, ela vem com o entendimento de arrumar, de entregar uma solução, de uma ideia que juntos as pessoas possam crescer e encontrar um caminho para a solução. Então a gente vai ver algumas contextos que estão ligados à questão propriamente da reclamação, que é se queixar de algo que não, normalmente algo, quando a gente se queixa, vamos entender, tem duas situações aqui. Tem o algo que eu me queixo, que eu posso mudar, eu posso entrar sim com uma autorresponsabilidade, qual é a minha responsabilidade nesse processo, o que eu posso fazer para que isso aqui mude, e tem aquele que eu me queixo que eu não posso mudar. Então, aquilo que eu não posso mudar, só tem um caminho, aceitar. Porque, olha só, aquilo que eu não posso mudar, o que acontece? Eu não posso mudar. Eu já fui para todos os caminhos, não tem como mudar. O que vai acontecer aqui? Eu vou lutar contra uma situação que não depende de mim, não depende do outro, não depende de ninguém. Eu vou morrer reclamando. Eu vou adoecer, mas eu não vou mudar. Então, aquilo que eu posso mudar, eu entro me posicionando com sugestão, com ideias, para ver onde a gente consegue organizar. E quando a minha queixa, ela entra numa situação de realmente não poder mudar, então a gente vai ter que realmente trabalhar em cima da aceitação. Por exemplo, a gente já conseguiu trabalhar em muitos casos de pessoas que vêm com problemas, às vezes vários tipos de problemas que já vieram do médico. Eu não estou falando de problemas emocionais e psíquicos, às vezes é um problema físico realmente, que pode ser de diversos contextos. E aí ela já foi para vários médicos, já fez cirurgia, já rodou, já foi para tudo, não teve solução. E o diagnóstico final é, olha, você vai ter que conviver com essa falha, você vai ter que conviver com esse problema. E aí a gente começa a trabalhar na pessoa a questão da aceitação. Porque aquilo que não tem solução, a gente não tem como bater de frente. Então a gente começa a trabalhar a questão emocional, a questão psíquica da pessoa, para que ela entre num momento da vida dela, que ela entenda que
Todos os diagnósticos humanos foram dados e ela não tem como mudar. Deus pode? Pode. Mas aí vai depender da minha fé, vai depender da fé da pessoa. E nem sempre as pessoas que nós lidamos, elas conseguem, são cristãs ou elas têm fé em Deus. Então, dentro desse critério, obviamente que a gente fala da fé, a gente fala das condições e como Deus, ele realmente é Deus de milagres, mas a gente não pode obrigar o outro a aceitar. A gente tem que entender que o outro é o outro. A gente só faz a nossa parte. Entrega aquilo que a gente sabe, que a gente conhece. Mas, mais do que isso, a gente só pode orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus entre naquela situação e mude esse caos. Porque a própria Bíblia fala que não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então assim, quando você se queixa, você tem que entender qual é a tua queixa. Dá para resolver ou não dá? A outra coisa que também caracteriza a questão da reclamação, o lamentar. O lamentar, ele pode estar ligado a você, a uma situação, ao outro. Fazer críticas. Dentro desse contexto que do lamentar, fazer críticas, a gente tem a ideia que a pessoa tem de trazer urgência naquilo que ela quer que seja resolvido. E uma das ideias de urgência que a pessoa tem de querer que aquilo seja resolvido de imediato faz com que ela desencadeie um comportamento de reclamar, reclamar e reclamar. E viver reclamando, reclamação após reclamação, na tentativa de forçar uma solução. Só que quando eu reclamo, eu não estou forçando uma solução. Eu estou forçando o problema. Eu estou mantendo o problema. O problema, a situação do meu desagravo quando eu reclamo, o alimento dessa situação é a minha reclamação. Então, se eu estou diante de um desafio, diante de uma situação que eu não quero e começo a reclamar, eu estou dando nutrientes para que essa situação se mantenha, porque a minha mente, ela está ligada aonde? No problema. E a minha mente, ela sempre vai alimentar aqui fora aonde ela está ligada. E é por isso que existe um apelo muito forte para as pessoas que são cristãs e entendem a importância de conhecer a palavra, de estar ligado à palavra. E é por isso o nosso apelo para você nesse tempo de estar ligado à videira verdadeira. Porque olha só o que diz esse mesmo texto de João: sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Sem o Senhor nós não podemos. Então assim, dentro dessa situação, a gente tem também um contexto de pedir com insistência, reivindicar, implorar, protestar, exigir, pedir insistentemente fazendo exigência. Eu estou pedindo insistentemente fazendo exigência para uma situação que eu não gosto. Só que a nossa mente, ela tem dificuldade de identificar o que é real e o que é imaginário. E é por isso que muitas falas nossas, nós orientamos as pessoas a identificarem aqui na mente o que é real e o que é imaginário. Porque se eu não me coloco numa posição de dar uma voz de comando na minha mente para que ela identifique entre o real e o imaginário, ela não vai saber qual é a minha situação. Aí eu tô aqui gritando, insistindo insistentemente por uma situação que eu não quero, ela vai dizer: olha, pronto, a Ruth quer esse problema. E ela vai fazer, é como se a nossa mente conseguisse atrair isso. E a partir disso, a gente não tem condições de resolver. Isso é real. Isso a gente pode encontrar na própria palavra. E a gente encontra na ciência a mesma questão. Nós somos aquilo que nós acreditamos. E é por isso que a Bíblia, ela fala que nós temos a mente de Cristo. Quem foi o seu instrutor? Quem foi o seu conselheiro? E é por isso que nós temos que todo dia entender e declarar: Senhor,
Eu tenho a tua mente, eu tenho a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque eu preciso entender nesse tempo de guerra que esse é o principal campo de batalha. E esse campo de batalha precisa estar blindado e protegido pela palavra, pela declaração de fé na palavra. Entendendo que a nossa mente, ela não é zona de combate para qualquer um vir aqui e fazer baderna. Ela está sujeita ao senhorio de Cristo. E isso é muito importante e necessário para que a gente entenda nesse tempo. Então, o reclamar, ele vem do latim reclamare, que é gritar, protestar. O re, ele é um intensificativo. E o clamare é gritar. Então, quando a gente coloca o reclamar, ele é clamar 2 vezes. Então, eu estou clamando 2 vezes. Mas eu estou clamando 2 vezes por quê? Estou reclamando de um problema. Estou reclamando de uma situação que eu não gosto. Eu estou reclamando de algo que me incomoda. Só que eu não entrei com uma solução. A minha mente, ela entende quando eu entro com posicionamento com a solução. Aí, poxa, é isso que a Ruth quer. Aí eu começo a clamar 2 vezes e a minha mente pelo problema. Aí a mente entende, a Ruth quer isso. A Ruth gosta disso. É isso que a Ruth quer. Aí sabe o que acontece? Eu fico presa ao problema. Eu fico presa à situação. Eu fico presa à condição que eu mesma criei de estar reclamando. Aí a gente tem aqui alguns prejuízos da reclamação. Então a reclamação, ela potencializa você ficar preso a um pensamento negativo, às ideias negativas, e vão gerar emoções negativas, e você vai ter comportamentos desadaptados. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem? Se eu sou uma pessoa que eu reclamo muito, eu não consigo ter uma visão das coisas boas. Eu tenho uma visão somente das coisas ruins, eu não consigo celebrar. É mais ou menos como o desenho de uma pizza, tá? E aí deixa eu tentar desenhar essa pizza aqui agora, tá? Porque eu gosto de fazer tudo preto no branco, porque a gente tem que entender bonitinho. Então, reclamar, ele vem mais ou menos com essa configuração. A pessoa que ela reclama, ela tem dificuldade de olhar para o que ela tem. Por exemplo, ela tem uma pizza, ok? Pode até não parecer, mas isso é uma pizza. Pode não parecer, mas ela tem uma pizza. Então, ela tem dificuldade de olhar para o que ela já conquistou. E ela começa a olhar para a parte que falta. Ela começa a olhar para a parte que não tem. E isso faz com que a mente dela fique focada sempre na parte que falta e no negativo. Isso é muito prejudicial. Uma das coisas que a gente... eu até estava vendo... Vocês sabiam que o reclamar ele pode ser considerado uma praga? E sabe o que é o pior? É contagioso. Eu estava vendo aqui. Aí eu fiquei pensando, e é verdade. O reclamar é um ato, é uma atitude, é um comportamento contagioso. Você pode perceber, nós somos a representação das 5 pessoas que mais convivem com a gente. Então, as 5 pessoas mais próximas de nós vamos estar trocando as experiências, percepção, visão de vida, comportamentos. Então, se dentre as 5 pessoas que você convive mais próximo, uma delas, ou 2 ou 3, tiver o hábito de reclamar, você é um forte candidato também a ser uma pessoa que esteja nessa condição. Sem se perceber, você é uma pessoa que reclama. E às vezes a gente reclama sem nenhum motivo, mas a gente reclama. Às vezes a gente reclama sem realmente ter uma situação real.
Porque às vezes é mais fácil reclamar do que entrar com uma solução. Porque quando eu reclamo, eu estou me isentando de dar a minha opinião. Se eu der a minha opinião e o grupo aceitar e der errado, aí eu vou estar sendo responsabilizada. Então, na intenção de não me sentir responsável, eu só reclamo, achando que eu estou abafando. O mundo espiritual agradece. As mulheres murmuradoras, as mulheres que reclamam, as mulheres que não são gratas, as mulheres que vivem com a boca cheia de coisas negativas. O mundo espiritual das trevas, do mal, do reino que não é o reino da luz, não é o reino da paz, não é o reino de Deus. Ele agradece, porque isso é alimento na mão do nosso adversário. Isso é alimento, isso é nutrição. É como se quando a gente abre a nossa boca, a gente está nutrindo o nosso adversário contra nós mesmos. Então, assim, os prejuízos de reclamar. Ele influencia no estresse. Ele dificulta a pessoa a lidar com a realidade. É aquilo que eu acabei de falar. É mais fácil eu reclamar do que eu me posicionar e entrar com uma sugestão de solução. Ele faz mal comprovadamente para a mente e para o corpo. Então, se a minha mente não está bem, o meu corpo ele vai começar em algum momento a ter sintomas, a sentir algumas coisas que eu não entendo por quê. Né? Então, a gente entra numa condição de um adoecimento. Infelizmente, às vezes, pelo simples ato de não entender o processo e reclamar mais do que agradecer. Então, a gente vai ter problemas nas relações. Dificilmente uma pessoa que reclama, ela não tem problema de relações. No trabalho, na família, na escola, aonde ela chega, gente, é muito sério. Eu não sei você. Você já conviveu com uma pessoa que reclama? Eu já. É pesado. É sério. É difícil. É desafiador. Dá vontade da gente sair puxando o cabelo na rua correndo. É muito difícil viver com uma pessoa que reclama. É como se ela pegasse o ambiente assim, baixasse assim, coisa pesada. Além de perder as oportunidades, essas pessoas que reclamam, elas têm dificuldade de fortalecer os vínculos. Qualquer vínculo que ela tenha, sempre vão ser vínculos fragilizados. Sempre vão ser vínculos que eles não têm uma base sólida. Independente se é vínculos da comunhão de fé, da igreja, da escola, da faculdade, da família. Elas têm essa dificuldade. Por quê? Porque a nossa mente ela começa a ficar propensa diretamente a só nos trazer pensamentos negativos. Então, nós estamos presas a isso. Agora, como é que uma mulher, como uma pessoa que está presa em pensamentos negativos, em situações catastróficas, não consegue ver com clareza o que ela já alcançou, mas ela está como? Ela está olhando só para a parte da pizza que falta. Ela não consegue celebrar. Agora eu pergunto, como essa mulher está ligada à videira? Como? É muito difícil. Precisa realmente rever algumas questões dentro desse contexto. E até que ponto realmente eu estou ligada à videira? Então, dentro dessa questão, a Bíblia fala que o nosso correto, o nosso ideal, vou mostrar a pizza de novo para você. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E lembre uma coisa, que a gente falou de posicionamento. Você tem o direito de se posicionar. Você tem o direito, e é natural, de viver situações
que te desagrada, que vai contra teus princípios, que às vezes você se sente incomodada, isso não tem problema. Mas a pessoa que se posiciona, eu vou relembrar, ela entra com soluções, ela sugere soluções. E a pessoa que reclama, ela não faz isso. Ela só reclama, 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 reclama. E muitas vezes ela está reclamando só com o único objetivo de chamar a atenção do outro para ela. De chamar a atenção do outro para ela. Só que se a gente for entender que chamar a atenção do outro para nós através de reclamação é o pior caminho que nós podemos ter. Porque se o outro olhar realmente para nós, chamar a atenção para a reclamação, ele vai dizer assim, meu Deus, eu não quero essa mulher. Meu Deus, eu não quero essa mulher. Eu não dou conta. Existem outros caminhos de chamar a atenção do outro. Existem outros caminhos de construir boas relações. Existem outros caminhos e nós precisamos entender quais são as construções que nós estamos fazendo nesse tempo. Então, se você é uma pessoa que tem esse hábito e se observa nesse hábito, você tem hoje a oportunidade de fazer algumas coisas. A primeira é reconhecer. A segunda é entrar na presença do Senhor com arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. E a terceira é pedir ao Senhor que Ele floresça em você um comportamento de gratidão e peça que Ele ensine você a celebrar, porque nós temos motivo para celebrar. Mesmo diante das lutas e dos desafios, nós temos muitos motivos para celebrar. Que esse momento possa ser um momento de reflexão. Que o Espírito Santo de Deus ele possa ter tocado na sua vida. E que você possa verdadeiramente ser uma mulher reposicionada em Deus. Que você consiga florescer. E que você consiga, a partir desse reposicionamento, frutificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu ministro sobre a tua vida neste tempo. Em nome de Jesus. Fica na Shalom do Senhor.